utilizar a imagem mais do que a palavra, não é? Parece natural. Sabe, aquele primeiro programa que eu fiz na televisão, a Arte de Ser Português, a ideia, quando me convidaram para fazer o programa, a ideia era de um talk show, era uma conversa. E eu achei que já havia conversa, então na altura só havia praticamente conversa. Não é? Agora há um bocadinho mais de conversa. Agora há imagens. E então e às vezes há mais imagens do que conversa. Às vezes há mais imagens que conversa, pois, claro. Há boas imagens, más imagens. O bom e o mau é sempre difícil. Isso, digamos, há imagens... Acho que a televisão agora está a pôr a nu. Acho que não, acho que nunca vai conseguir. Acho que a televisão tem uma data de cortinas, desde o princípio. Cortinas políticas, cortinas económicas, cortinas estéticas, e nunca vai conseguir pôr-se a nu. É possível. Nem o ser humano vai conseguir pôr-se a nu. E mesmo os seres humanos que se põem a nu na televisão não se vestem. Não, está a ver, há um nu encenado, não há um nu natural, não há nada que possa ser natural quando está a ser filmado. E esse nu, eu não sei, eu não vi, onde é? Olha, aqui não é, pronto. Ficamos muito. Já há bocadinho, diria eu, ao fim de 15 segundos de conversa, estava a falar dos portugueses. Sim, de nós, naturalmente. Já uma vez falou muito sobre a infelicidade dos portugueses. Já uma vez disse que tem uma má ideia sobre Portugal, porque acha que nós não abrimos o caminho ao mundo pelos mares, mas abrimos sim o caminho das guerras, do saque, da exploração, do tráfico de escravos, etc, etc, etc. Das guerras da exploração já estava aberta há muito tempo. Isso já, desde o Heródoto, que é o pai da história, contava para ele a história, guerra, saque, saque, guerra, saque, violação, saque, guerra, era tudo, a história não era mais do que isso. Não, nem aí acho que Portugal foi original. Mas, sabe, com o tempo, nós mudamos um pouco a opinião. E, aliás, o universo é mudança, não é? Quando a mudança acaba, é o colapso. Não é tudo bom, tudo lindo. Eu acho que, cada vez mais, me parece que os portugueses, nós estamos contentes connosco. Refilamos muito, como dois casais velhos, como um casal velho, duas pessoas que vêm juntas e que passam o tempo a refilar, mas já não passam uma sem a outra. Os portugueses estão bastante satisfeitos, tanto que não vão ao fundo das coisas. E também, já li isso a seu respeito, ficam muito pela superfície das coisas e por isso têm e tentam não resolver os problemas e omitir os problemas. Não fazem filosofia precisamente por causa disso. A arte também não é assim muito importante, porque para fazer isso é preciso entrar em conflito ou levantar a questão do sentido da vida. Por exemplo, os alemães levantam constantemente, vão ao fundo o sentido da vida, o porquê. Nenhum português levanta uma questão dessas. Se calhar nem sequer quando está com problemas financeiros ou de saúde, tem de facto um temperamento que lhe dá uma pequenina felicidade. Nós temos um temperamento que nos dá uma pequenina felicidade. E acha que ficamos muito satisfeitos com tudo ser pequenino? Acho que sim. Acho que está de acordo. Quer dizer, quer o tamanho do país, quer a estrutura, tudo o que se tem feito até hoje, não vejo que se tenha feito nada de grande. Quando falam das descobertas, as descobertas foram uma fuga para a frente. Gente que vinha do norte do país a cair de fome, a morrer de miséria, e que não tinha outra saída senão tentar noutro lugar subsistir. Portanto, isso foi uma primeira imigração. As descobertas foram uma primeira imigração. E, portanto, os anos 50, os anos 40 e os anos 50 foram não de direção do mar, mas para dentro da Europa, foi isso? Exatamente, agora foi. E foi já uma antevisão desta nova direção. Quer dizer, este país parece-me que já esteve quase a morrer e ressuscitou uma data de vezes. É uma coisa que... E agora, em que fase é que está? Pois, está na fase em que pode ressuscitar, está a ver se a Europa o ajuda a ressuscitar ou não. Aí está, isso de facto vem da... Virá lá da Alemanha onde viveu 16 anos, eventualmente de oxigênio, virá lá. Não sei, a própria Alemanha parece-me estar a precisar de um balão de oxigênio. Já estou numa convulsão. Eu estou a registrar uma coisa que confirma também uma outra leitura que fiz a seu respeito. É
é que está na linha dos otimistas inquietos, da linha filosófica de Frankfurt e do Theodor Adorno. Do Adorno, sim, otimista, inquieto, sim, digamos, pode ser, em certos casos, sim. Em certos casos. É claro, quer dizer, ao fim de tantos milénios, de tantas provações, de tanta repetição de infâmias, de guerras, de ataques, de... Veja, por exemplo, o que está a passar agora ali em Israel e na Palestina, é tudo em nome de Deus, é o amor de Deus. É tudo por causa do amor de Deus. Veja onde o amor leva, por exemplo, o amor da pátria termina normalmente em bomba atómica. Ou pelo menos em metralhadora, não é? Amor. Mas isso é uma questão semântica. Isso ao fim de tantos milénios, o homem continua e reproduz-se e cresce de uma maneira abissal. Mais que os coelhos. Os coelhos já não servem sequer. E continua numa miséria terrível, nem vale a pena pensar, nem é possível pensar. Quer dizer, nós podemos subsistir reduzindo o nosso pensamento dos problemas. Por exemplo, algumas pessoas subsistem dizendo que o problema é matar um touro numa tourada. São felizes. Quer dizer, para eles o problema é aquilo, não há mais nenhum. Não é? Pronto, é ótimo. Cada um arranja assim um problema. E é só aquele que existe. Ou, por exemplo, o urânio empobrecido. É só ali naquela zona e é empobrecido ainda por cima. Bom, quer dizer, há uma coisinha assim. E de resto, cá se vai vivendo. E nem se vai vivendo mal. Toda a gente tem telemóvel, tem automóvel. Mas então, afinal, onde é que está o problema? Até faz amor, lá está, não. Amor é uma palavra, amor é um eufemismo. Amor é um eufemismo, amor da pátria, amor filial, amor fraternal, amor de Deus, e depois o outro amor que é simplesmente um eufemismo de sexo. E que eu compreendo muito mais. O sexo é considerado uma coisa feia, obscena, por isso faz estar escuras e em silêncio, não é? E tem que ter a componente do amor para ser justificado. O amor é só um eufemismo para o sexo, pois se não fosse isso, vejamos, o que é o amor? Das duas uma. São duas pessoas, normalmente de dois sexos, mas podem ser o mesmo, que fazem compromissos, chegam a acordo, dividem as tarefas, discutem um pouco, levam uma vida muito chata e depois de vez em quando praticam esse tal sexo, que com razão é escondido e é feio, porque, repara, o animal mais elegante das nossas redondezas que assim vive junto de nós é o gato. Creio que estamos todos de acordo. O gato é elegante em todas as circunstâncias da vida, a comer, a coçar-se, a dormir, a espreguiçar, mas um gato e uma gata no ato sexual é a coisa mais caricata e ridícula do mundo. A posição que tomam. Estão aflitos, têm um ar muito sério, porque têm uma missão a cumprir. É o único momento em que são caricatos. Portanto, está certo. Claro, também há sexo sem ser esse, que eu acho que é o sexo reprodutivo. É um sexo obrigatório, enfim, para a espécie. Mas esse ou é o recreativo, ou então já é um sacramento. Mas desse já nem se pode falar. Bom, imaginem como essas palavras têm estado a reproduzir neste ato de amor, também fazer televisão, pode ser. Estamos a fazer tudo isto no princípio, embora não quisesse entrar em definições, de um poeta. Um poeta que, curiosamente, reproduziu uma vez uma frase exatamente do Theodor Adorno, que diz que depois de Auschwitz não há poesia possível. Como é que um poeta convive após ler e acreditar e aderir a essa frase e esse conceito? Eu próprio usei esse conceito na cinta e como epígrafe de um livro sobre poesia. Mas claro que a poesia é simbólica e essa frase é simbólica. A única coisa que não é simbólica é mesmo Auschwitz. De facto,
Há de facto uma fronteira entre a realidade e o símbolo que, nesses casos, não deixa dúvida. Quando a filosofia começa a querer pôr dúvidas, aí desaparece. Claro que, quando ele disse isso, ele queria dizer que certo tipo de poesia não era possível. Porque a poesia faz parte do ser humano com uma voz, com esta voz que ouvimos. Eu acho que a voz distingue mais, é algo mais humano, caracteriza mais do que o próprio pensamento. Nós não sabemos como é o pensamento dos animais, nós sabemos como é a voz. E em termos de voz, em termos de som, a mim parece-me que a expressividade fonética, o som, tem mais pureza do que o significado. Há bocado falamos do amor, o significado é uma camada muito oscilante, interpreta-se de muitas maneiras, não é? Nós continuamos a discutir hoje o que é que o Homero queria dizer. E o som tem um número de vibrações quase matemáticas, de uma pureza enorme, e o que o Adorno queria dizer é que um certo tipo de poesia com crença na humanidade, numa certa humanidade, não era possível. Portanto, uma poesia significativa. Mas uma poesia que se aproxima da música... E é por isso que o Alberto Pimenta diz também que a nossa poesia hoje em dia não é mais do que uma repetição de inovações feitas há muitos séculos atrás, e é isso que o incomoda, o indigna na poesia? Incomoda-me bastante que a poesia não se tenha libertado de... Ora bom, a poesia utiliza a função expressiva da língua e não a comunicativa. A comunicativa é útil. Aliás, o mesmo Adorno disse que comunicar é adaptar-se à utilidade, é ceder o espírito à utilidade. Nós podemos comunicar uns com os outros enquanto não descemos muito ao fundo. Porque se eu estiver a falar com alguém e disser a liberdade, e se esse alguém interromper e me perguntar, mas o que é que entende por liberdade? E se começarmos a ir ao fundo, chegamos à conclusão de que temos ideias diferentes de liberdade. E, portanto, a comunicação é possível. A comunicação só é possível numa base, assim, muito superficial. E esse é o problema da comunicação, do papel. É o problema enfim, é a função da linguagem comunicativa. A linguagem expressiva não comunica. Há quem pense que a poesia comunica. Mas que absurdo pensar que alguém para comunicar ia fazer uma coisa enigmática, em versos, com ritmo, com rima, que maneira esquisita de comunicar. Ele não comunica, ele exprime aquilo que é incomunicável na linguagem comum. E por isso usa as antíteses, usa as metáforas, transforma. Não é? É isso. Agora, tudo isso tem que ser em função de si mesmo, da sua própria história, e em função de uma realidade que se vive. E continuar hoje a fazer poesia, como se fazia poesia há 100 anos, o único problema é que já não tem nada a ver com a nossa realidade. É só isso, mais nenhum. Portanto, a poesia hoje continua a existir, tem que existir, com a voz, com a música, com tudo que é humano e belo. Mas, de acordo com a realidade em que nós vivemos, porque nós não podemos, então nesse caso, afundamos justamente o que é belo e deixamos que essa realidade feia e má nos invada, as guerras e o resto, não é? E por isso é que essa poesia semântica, essa poesia que exprime sentimentos de amor impossível, isso não faz sentido hoje, porque essa impossibilidade social do amor já fez sentido em certas épocas. Hoje as impossibilidades são outras. Bom, vamos falar de amor aqui mais um bocadinho, vamos voltar a falar de poesia, particularmente porque também constatei que o meu convidado de hoje, Alberto Pimenta, é um poeta de quem os poetas não gostam. Não sei se ele está bem com isso, mas sabemos isso na segunda parte. Até já. Uma questão que parece mesmo durante o intervalo, pela sua manifestação de alegria, que deu um certo prazer. Estamos na presença de Alberto Pimenta, um poeta de quem os poetas não gostam. Talvez não seja bem assim, em parte sim. Mas há muitos poetas que gostam da minha poesia, não é de mim, é da minha poesia, porque vamos distinguir. E poetas portugueses e outros
Quem não gosta de mim realmente são os críticos e os intelectuais. Os críticos, porque gostam de poder arrumar tudo, mais ou menos como agora na União Europeia, também as laranjas têm que ter um certo tamanho. E eu sou uma laranja um bocadinho pequena demais, ou blanca demais, não cabe, não é? Não cabe em lado nenhum. E isso complica muito a vida aos críticos. À maioria dos críticos, não a todos, mas à maioria. E os intelectuais? Os intelectuais portugueses são uma cópia um bocadinho pálida dos franceses. Ou seja, são snobs, um bocadinho salões, jesuíticos e chatos. São 4 coisas que Foi muito cumprimentado, a avaliar os intelectuais portugueses. E eu tento não ser nenhuma das coisas. Tento, de maneira que não consigo agradar aos intelectuais por lado nenhum. Mas, no entanto, segundo li, o seu silêncio tem muitos admiradores. Sim, isso é, pois tem, o meu silêncio tem muitos admiradores. Convém talvez dizer que é uma ambiguidade, é uma polissemia para agradar aos intelectuais. É uma polissemia, é uma ambiguidade, com o título de um livro teórico chamado O Silêncio dos Poetas. Por isso é que o meu silêncio tem muitos admiradores. E justamente este livro tem muitos admiradores, porque é bastante ortodoxo. É um livro académico, com muitas notas, muito comentado, e embora naturalmente proponha a aceitação e a naturalidade de uma poesia figurativa, concreta, visual, de imagem, fonética, apesar de tudo isso, insere numa certa tradição que faz com que os intelectuais não o rejeitem. Sendo que o Alberto Pimenta é um homem muito ligado ao teatro e, curiosamente, também recolhi alguns dados sobre isso e você próprio considera que os portugueses nunca se vão libertar do teatro, e ainda bem. Por outro lado, eu gostava de saber, quando se meteu numa jaula no Jardim Zoológico, para depois aí sair o Homo Sapiens, era um ato teatral? A quem é que queria chamar a atenção? Não, é um happening. Isso é... Quer dizer, é um happening. O happening é a performance que se distingue de uma maneira muito simples, embora se confundam muitas vezes. O happening não é anunciado. Acontece, não se sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. A performance é anunciada. Mesmo o Jardim Zoológico não sabia ninguém sabia, a não ser naturalmente o diretor do jardim que tinha dado a autorização. Claro, o público não sabia. O happening e a performance são géneros do começo dos anos 60, mesmo fim dos anos 50, começo dos anos 60. São géneros que a performance pode partir da música, pode partir das artes plásticas, pode partir da poesia, pode partir do teatro, do drama. O que faz é, por assim dizer, desencenar, tirar-lhe o pretenciosismo. Pretenciosismo não no sentido mau da palavra, pretenciosismo num sentido neutro. Por exemplo, nós não imaginamos ir ouvir o Beethoven com os músicos em calças de ganga e mangas de camisa, não é? Portanto, eles estão vestidos a rigor. Isso é um pretenciosismo num sentido neutro. Quer dizer, no teatro, as luzes têm um rigor, o cenário tem um rigor, há um rigor, o ator encena 50 vezes o mesmo gesto para sair rigorosamente bem. Ora, a isso pode chamar-se um certo pretenciosismo. O desmontar disso, o desmontar disso vem a dar a performance, e há performance de uma beleza deslumbrante. Fez uma recentemente, em janeiro, não foi? Fiz agora em janeiro uma em Coimbra, longa, com outros participantes. Há performances curtas de 3 minutos, há performances de 1 hora, há performances de 1 semana. Principalmente os musicais. Nas performances musicais, curtas e breves, há momentos de um deslumbramento espantoso em que desapareceu todo o ritual, mas ficou o encanto. O encanto, como se tivesse a ser feito pela primeira vez, como uma performance de um italiano, Marchetti, em 1975, com um piano, 8 ou 9 seixos tirados do mar, da costa, da praia, presos a cordas, e ele vai-os puxando muito lentamente, leva muito tempo até caírem em cima das teclas do piano, por uma certa ordem, e fazerem um acorde único, que só existiu daquela vez. Uma maravilha. Não é? Isso é uma performance.
Isso é uma performance. Isso é o culto do efêmero, o culto da vida, da beleza da vida. A performance sem mais é completamente irrepetível. Irrepetível, efêmera. É só aquilo e aquilo faz parte da vida, aquilo está a integrar-se na vida. Está a integrar-se. A arte deixa de ser qualquer coisa que se separou, que tem o seu ritual quase religioso. Não é? Há muita gente que vai à ópera, como outros vão à missa sem acreditarem em Deus. E comungam. E os que vão à ópera também vão da mesma maneira. Quer dizer, há uma falsidade e um cenobismo em tudo isso que nós conhecemos muito bem. Na performance isso não pode existir. E a performance, para quem não a conhece, pode parecer tosca, porque é propositadamente tosca, não é um espetáculo. Mas prende o público de outra maneira, porque tem outro tipo de vibração e de ritmo. Por exemplo, não é como no teatro semântica. O teatro acentua, interpreta o significado. Portanto, se um ator quiser interpretar, sublinhar com um gesto a palavra forte, claro que vai fazer assim e não assim. Não é? Sublinha o significado. A performance, que está muito ligada à poesia fonética, vai sublinhar o valor vibratório do O de forte, que é outro totalmente diferente. E, portanto, em fonética, sorte ou forte ou morte acabam por ter um tipo de gesto, que neste caso será um gesto ascendente, que é o do O, que tem um acordo a um outro nível, que o público sente, sem entender, que lhe dá um encanto que ele não sabe bem o que é e que pode integrar mais facilmente na sua própria vida. É só isso. É só isso. O que é importante é nós também vivermos essa experiência. Pessoalmente já havia algumas experiências de performance e realmente a única coisa que daria agora uma conversa enorme é tal como em algumas manifestações que eu posso considerar marginais, no bom sentido do termo, por estar na margem, serem tomadas a sério, serem executadas a sério ou não, com honestidade ou não. Essa é outra questão. Claro. Claro. Este senhor que está aqui ao meu lado, Alberto Pimenta, nasceu no Porto, mas penso que é apenas uma questão circunstancial. Claro, porque viveu mais anos na Alemanha e agora em Lisboa do que propriamente no Porto. Mas aí começou a história da sua vida e vamos passá-la, nomeadamente com algumas performances. Eu peço-lhe uma palavrinha de cada fotografia que nós vamos ver. São 12 fotografias. Vamos lá ver. É uma montagem no sentido de montar acima da cadeira. Eu estava em cima de uma cadeira. Com a mãe, o que é que eu ia dizer? Um menino bem confortável, como eu ainda hoje sou, não é? Como ainda hoje é. A mãe adivinhava bem confortável. O meu pai, na atitude que eu lhe conheci primeiro, aqui já na Alemanha, num dos meus exercícios prediletos, que era remar. Eu faltava às aulas na escola para ir remar, no Porto. Né? Estou a remar rio acima. Aqui ainda no Rio, Neckar, na Alemanha, com a minha primeira mulher. Esta é uma fotografia dos 30 anos, mais ou menos. É uma fotografia um momento muito empenhado, logo a seguir ao maio de 68. Deve ser ainda um Zé que viveu. Deve ser um Zé. Esta aqui, eu gosto muito desta, é da mesma época, porque esta tem aquilo que se diz em alemão, um olho que ri e outro que chora, que é como eu me vejo a mim mesmo. É tragicómico. Esta tem. Esta foi pouco depois, numa época difícil, na época em que eu fui posto fora de casa. O consulado retirou-me o passaporte. Retirou-lhe o passaporte. E de facto, parece que não. Teoricamente e mentalmente isso não me devia afetar, mas afetou-me muito. E está talvez aqui, foi pouco, um ano depois da outra. Aqui já passava muito tempo em Lisboa, a apontar a porta da minha casa a um diplomata de um país europeu, tipo Zé de Boné, com o boné puxado para os olhos, e agora ao contraponto, à porta de casa, com a minha segunda mulher. É a mesma noite, a mesma chegada à casa à noite. Aqui
eu estou a explicar no Parque Eduardo VII, mas vou explicar a uma amiga porque é que os cavalos se transformaram em motos. Sim. Pois, porque o cavalo e o homem eram dois animais e só se considerava um, porque eu era o racional e o outro era irracional. O animal estava em cima e o animal estava em baixo e o homem em cima. E agora aqui há uma certa inversão, porque a moto adquiriu uma autonomia e a força da máquina e é um símbolo também. Esta passagem do cavalo para a moto é um símbolo de todo o movimento. Isto aqui é com amigos espanhóis, dois poetas espanhóis, nos mictórios mais belos de toda a Europa, que são os da Gulbenkian, mais luxuosos. Okay? É irresistível. Passar ali é irresistível. De facto, não há nada tão. Dá vontade de lá ir. Dá vontade de lá ir. É o poeta Pântano. Este aqui é exatamente lá, com um professor de literatura portuguesa, Perfecto Quadrado, um professor espanhol de literatura portuguesa. Esta é numa leitura de poesia, eu recebo. Esta é o tal Épine na jaula de jardim zoológico, com os chimpanzés ao lado, nas outras jaulas. É uma performance em Espanha. Uma performance no Funchal. Transformação de um soneto de Camões num outro soneto. É uma performance breve, 3 minutos. No dia em que o Reagan visitou o cemitério nazi na Alemanha, o nome do Reagan em cruz suástica é feito com fósforos, com 2.000 fósforos, numa rede de alcatrão, que ardeu e gemeu ao mesmo tempo e fez um fumo sufocante. Foi esta a performance. Isto aqui, Essa foi do lançamento do seu livro. Foi do lançamento de um livro. Isto hoje seria uma instalação muito séria. Tá? Foram 200 sutiãs variados que tinham dentro aqueles acetipes que normalmente se servem nos lançamentos. Os rissóis, os croquetas, meloas, os bombons, os chocolates. Exatamente. Como alguém disse que com razão está sempre com um olho de rio que chora. Um olho de rio que chora, é verdade. Ora bem, tanto quanto sei, o Alberto Pimenta é admirador incondicional do Marquês de Pombal, porque considerou que o Marquês de Pombal foi dos únicos políticos portugueses que conseguiu ver 2 palmos à frente do nariz. O que significa que, relativamente aos outros políticos que não Marquês de Pombal, têm a ideia de que não veem 2 palmos à frente do nariz. É isso? Ter acesso à ilação por contradição, não é? Sim, não só políticos. A mim parece-me que se vê muito pouco à frente do nariz neste nosso país. Rima sem querer. O Marquês de Pombal viu, de facto, muitíssimo, não é? Viu muito e o Marquês de Pombal tem alguns momentos de uma violência que nos deixa perplexos, mas dentro da época talvez não se distinguisse muito da violência geral utilizada, da violência que fazia parte da cultura e do pensamento da época. Nos políticos portugueses eu vejo a miudeza que há num político português normalmente é o aproveitamento muito momentâneo. É muito difícil ver para além de 1 mês, 2 meses, 3 meses. É muito complicado dizer isso. São pessoas muito circunstanciais, não têm uma ideia que se possa seguir, não têm um projeto, não têm nada disso, vão oscilando. É essa a diferença. Mas não lhe parece também, por outro lado, que a circunstância, a sua opinião, enfim, mais formalizada, naturalmente que mais sedimentada em muita reflexão, de alguma maneira, que passa a redundância, reflete também um pouco daquilo que se respira no país nesta altura. Não lhe parece que isso é um comprometimento, eu não vou dizer um mal, mas um comprometimento para o regime democrático pensar-se tão menos bem, para não dizer mal, dos políticos? Olha, lá estamos outra vez no significado das palavras. A palavra democracia tornou-se indiscutível. Eu não se pode discutir.
Está a ver onde chega o que se chama o significado. É com a palavra bem. Ninguém pode dizer eu prefiro o mal ao bem, mesmo sem saber bem o que é o bem e o que é o mal, e sem perceber que eles se transformam muito facilmente um no outro. Portanto, a palavra é o fetiche. A palavra democracia chega, basta dizer isso. E depois de 4 em 4 anos, exercê-la com um papel, como dizia o Essa de Queiroz, meter o papel na vasilha. É o Essa de Queiroz. Numa nota contemporânea. Eu estou a pensar, concretamente, eu que vivi tantos anos num país que não é Portugal, estou a pensar no seguinte. Cheguei à Alemanha, passados 3 ou 4 meses, aconteceu haver eleições para o Parlamento. E eu, que em Portugal tinha assistido a uma espécie de eleições, que não tinham sido eleições, as do Humberto Delgado, em 1958, nesse dia saí de casa da expectativa, naquela expectativa natural e de juventude, ver como é que estarão as ruas, como é que será. Bom, nada de especial, a não ser, à tarde, a partir das 2 da tarde, brigadas porque eram grupos de caminhonetes dos vários partidos a retirarem os cartazes todos. De forma que às 7 horas, quando as urnas fecharam, não havia um cartaz na parede da publicidade, da propaganda política. Ora, aqui, ao fim de 2 anos, continuam a sujar a parede com a cara deles e a serem sujos. Não se importam nada com isso. Quer dizer, mas que espécie de assunção da ideia de política, de polis, de cidade é esta destes homens, que naturalmente vão certamente aplicar uma multa a quem suja a parede, mas propõem agora que se proíbam e se retirem os grafite que em Nova Iorque, em Barcelona, em Paris, são limitados como obra de arte pelos museus, porque são, isso é a verdadeira arte pop, estes grafite, em grande parte, e, entretanto, continuam placidamente a deixar-se a sua cara a permanecer, a ser suja e a sujar as ruas da cidade. Aqui há uma diferença bem clara. Parece-me que é um símbolo perfeito do que é um político português, da pouca importância que ele dá a si mesmo, ao cidadão, à lei, à responsabilidade, num caso desses, e de um outro lugar onde a democracia é entendida de outra maneira. Curiosamente, agora ouviu falar de uma maneira entusiástica, empolgada e indignada porque, tanto quanto li, indigna-se com alguma facilidade relativamente aos tiques, não do país, mas dos portugueses. De nós, eu vou falar de nós, pois, lá está, por exemplo, este, porque fora desta conversa, por exemplo, este é entre, sabe, há vários assuntos, aparentemente muito simples, que me empolgam, é a palavra, que não é muito vulgar em Portugal, os portugueses não se empolgam facilmente, não é? Eles passam muito superficialmente. Eu empolgo-me facilmente e indigno-me também facilmente com coisas destas, porque aqui acho que o cidadão tem o direito de se indignar, sabendo que as coisas podem ser de outra maneira. E perguntando o que é que estes senhores pensam que são para poderem passar acima de tudo e manter a cidade com essa... Porque é uma sujidade. Eles acham que um grafito que suja porque está na propriedade dos outros. Aquilo também está. Ora bem, nós vamos terminar mais uma parte, mas há uma coisa que vamos aqui realçar. É que este senhor que está aqui à minha frente, segundo a leitura que eu fui fazendo, não só do que li sobre ele, mas também agora desta conversa, é um anarquista ético. Isto dá uma coisa com a outra? Acho que sim. Acho pronto, bem. É a primeira vez que eu ouço essa expressão, acho que sim. Eu assino por baixo. Exatamente. Não anarquista político, porque esse de facto já remete para grupos e os grupos criam ordens que são sempre, têm que ser totalmente um bocadinho artificiais. Anarquista ético, sim senhor. Bom, vamos para o intervalo. Ainda temos muitas coisas para conversar com o Alberto Pimenta e mais música boa para ouvir. Até já. A terceira e última parte do nosso programa. E realmente o mais difícil nesta conversa com o Alberto Pimenta é ficarmos dentro do tipo distrito que este programa tem. Distrito para conversas com interesse. Portanto, eu recolhi uma série de frases e pensamentos do Alberto Pimenta nos últimos anos e vou-lhe pedir breves comentários.
Algumas são realmente geniais. Passo semanas sem sair de casa, não tenho TV e o paradisíssimo é cheio de garrafas de Porto, de gin, etc. Não leio jornais, não tenho filhos nem carros, não frequento boates nem restaurantes, gasto pouco e vivo com pouco. A minha opção é esta. Aqui o ambiente humano é depressivo, todos chateados e mal dispostos. É verdade? É. Menos o Alberto. Não, pois eu Está no ambiente. Estou no ambiente. Pois claro. Ora bem, e tem aqui outra. Isto não é uma nação. É um aglomerado de pessoas que fizeram aqui fronteira. O que é que quer dizer? Bem, isso no fundo é só substituição por Estado. Porque o Estado é isso, é um aglomerado de pessoas que fazem fronteira e que se arrogam o direito de legislar ali dentro. Não é? De maneira que isto é mais um Estado que dá nacionalidades. Eu não sei se o dar se é um favor, uma bondade, ou se pelo contrário, é mais ou menos como na Idade Média, quando nascia gado ou nasciam filhos dos escravos, eram do Senhor, eram dele. E nós também, quando nascemos aqui dentro, somos do... Enfim, é no Estado, mas ao mesmo tempo pertencemos àquele Estado que depois nos vai requerer o serviço militar e mais uma data de obrigações. Portanto, é isto, juntar... E o Alberto Pimenta se recusou, o passaporte também. Custou-me o passaporte, custou-me várias coisas, deu-me experiência também, deu-me outro tipo de experiência, porque é claro, há algum serviço militar, nós fazemos alguma militância, nós temos nesta vida. Não foi essa, foram outras. Com armas não me entendo. Com essas armas não. Mas de facto isto é um aglomerado de pessoas que fizeram ali a fronteira e estão muito bem há muito tempo. Eu acho que foi muito bem feito. Pode estar aqui uma coisa que me compromete seriamente, embora eu não enfie a barretina. Penso que me é dado ouvir, mas raramente ver, só posso destacar o humor involuntário. Portanto, parece que não há humor voluntário. O humor fonético de alguns locutores. O humor à mapa-lista das entrevistas. O humor senil dos programas culturais. E o humor da própria programação. Bom, o humor fonético de alguns, olha, isso é principalmente em canais culturais, ditos culturais, como na rádio, aquela Antena 2, tem um humor a pronunciar o nome de músicos estrangeiros, a deslocação dos acentos, e enfim, outras variantes, em vez de ser um, passam a ser muitos, e dá vontade de rir. Os programas culturais aqui também têm um humor que deve ser involuntário, acho eu, parece, não é? Porque são feitos com uma grande seriedade, mas a seriedade é tanta, é que os extremos tocam-se. Quando a seriedade é demais, chegam ao contrário. Olha, sobre os seus contemporâneos, portanto, sobre nós todos, estivemos sempre a falar dos portugueses, somos nós, não é? Nós. Somos uns medrosos sem atrevimento. Vivemos num país de parasitas e licenciados em direitos que é o mesmo. É realmente o mesmo. É? Eu acho que sim. De facto, não são licenciados em direito que ocupam todos esses cargos que não são produtivos. Já alguma vez algum deles produziu batatas, presuntos, feijão verde, vinho? Porque isso é que é produção, não é? Bem, e depois também há uma produção intelectual. Isso também existe, vê-se, não é? Agora, a produção dos juristas é um bocado... Os juristas, uma coisa que sempre me espantou é o facto das ciências jurídicas serem consideradas uma ciência. Eu ainda não percebi se a ciência está em fazer leis ou em aplicá-las. Porque eu acho que fazer leis não é uma ciência, é uma política. E aplicá-las acho que também não é uma ciência, é uma técnica ou uma arte. Não é? E a arte leva tão facilmente ao parasitismo que está tudo certo, não é? Ora bem, o homem é um filho da mãe, é versão para um programa de televisão, certo? Vive ruído de invejas e toma os sucessos dos outros como desgraça própria. As pessoas são encaminhadas na busca de uma boa remuneração, não trabalham por prazer, por isso são frustradas. Mas isso, de facto, aí de todas as situações, acho que essa é a mais evidente.
cada vez mais, quem é que pode dar-se, já é considerado um luxo sequer arranjar um trabalho, quanto mais um trabalho por prazer. Portanto, o trabalho é simplesmente algo que vai permitir a subsistência. Todos os homens, dizem os direitos, não, todos os homens que não têm os seus direitos de homem, têm os seus direitos de cidadão. Todos nascem livres, iguais, mas de facto eu vejo que aquele que tem um chofer e um BMW não deve ser muito igual àquele outro que às 6 da tarde com a lancheira vai no autocarro até durante 1 hora, não é? De maneira que os trabalhos são escolhidos não em função do prazer. Ninguém escolhe os trabalhos em função do prazer, escolhe os trabalhos em função da necessidade. E muitos, e aqueles que têm possibilidade disso, escolhem-nos em função do rendimento. Isto está a dar, aquilo está a dar, aquilo está a dar, e então é assim. Ora, estamos com mais uma das suas frases sobre, agora, a opressão. Existe uma coisa grotesca, ridícula, absurda, essa contradição pura que é a expressão programação dos tempos livres. Se são livres, não podem ter programado. Claro, parece-me evidente, não é? Ora, finalmente, em relação a uma experiência profissional sua, considero profissional, é evidente, que foi a sua participação num programa de televisão onde dava, certamente, livre expressão à sua capacidade de crítica, de exaltação, de indignação, que foi a Noite à Má Língua, abandonou o programa ao fim de 9 semanas. 9 ou 10 programas. 9 ou 10 semanas. E diz o seguinte: fiquei perplexo da primeira vez, fiquei perplexo na segunda e, como em toda a minha vida, só ficara perplexo 2 vezes, não queria ficar uma terceira. E foi assim. Foi tal e qual. A sua perplexidade derivou de quê? A minha perplexidade derivou na maneira de fazer sátira com humor. Aliás, a sátira tem que ter sempre humor. É difícil fazer sátira trágica, não é? Mas fazer as duas coisas implica a capacidade e a vontade de as fazer a esse nível. Fazer rir não é o mesmo que fazer rir e criticar. Não é exatamente o mesmo que fazer sátira e fazer humor. Fazer sátira e fazer humor exigem uma preparação, exigem uma relação diferente, até se calhar uma relação de amor com aquilo que se critica e com aquilo que se satiriza, que é o contrário da outra relação. Ora, finalmente, ou quase finalmente, eu sei que uma vez esteve na Feira do Livro, não a dar autógrafos, mas a dar impressões digitais. E ninguém foi capaz de dizer aos microfones que estava ali o poeta Alberto Pimenta a dar impressões digitais. Eu pessoalmente considero que deu muito mais de si do que escrevendo o seu nome. Eu também acho. Dar a impressão digital. Claro. Normalmente só está a polícia, não é? É que pode falsificar uma assinatura, não se pode falsificar uma impressão digital. Foi muito mais autêntico. Mas isto fala, lá está, olha, muito do que vem atrás citado. Essa falta de humor, essa incapacidade de atrevimento, esse estar preso a fórmulas feitas. E aqui tem que ver com os organizadores desta Feira do Livro, que são esses senhores das edições, os livreiros, como é que se chama? A APEL, para a Associação dos Editores e Livreiros. Foram incapazes, acharam que era um atrevimento, que era uma irreverência, qualquer coisa que já podia constituir um incómodo demasiado grande, dizer que se davam impressões digitais e, portanto, transformaram as impressões digitais naquilo que é costume. Ora, isso é que é o que está praticamente em todas essas citações, é essa atitude interior que consiste em tentar fazer de tudo o que é novo, metê-lo dentro do que já está, do que é velho. É claro, mesmo nós que começamos como aos anões, como diz o filme do outro, começamos de pequeninos e acabamos todos da mesma maneira, mas temos um percurso diferente, não é? O nosso percurso não é o mesmo. Mas aqui parece que em termos sociais gostaria que fosse sempre o mesmo, não é? Sabe, ser conservador, acho eu que é ter medo da vida e da morte só.
Porque o universo não é outra coisa senão movimento e a vida não é outra coisa senão um caminho para a morte. Aliás, deve ser por isso que tem esse testemunho que habituou-se a conviver com o morte desde pequenino, porque viveu durante largos anos ao lado de um cemitério. Em frente. Quer dizer, do outro lado da rua não eram casas, o que ainda é bom, quer dizer, não havia, ninguém se vigiava, não é? Havia um muro no cemitério. Ainda por cima, um cemitério, bem, eu considero os cemitérios portugueses, em geral, como os únicos lugares verdadeiramente limpos, verdadeiramente sossegados, verdadeiramente serenos. Sem barulho, ruído, sem lixo, sem cascas de banana, sem nada. São os lugares ideais para ir meditar e fazer amor, assim, sereno, namorar. Mas aquele ali, ainda por cima, é um cemitério muito especial, é um cemitério requintadíssimo, só com jazigos. Cemitério de uma irmandade. Está lá o caminho do Castelo Branco. Há os restos do caminho do Castelo Branco. Era um cemitério para uma criança. Para a criança que eu era de 6, 7, 8, 9 anos, dava à volta, subia e passeava por ali tão sossegado, tão bem. Ainda por cima, de lá, eu via para dentro da minha casa. Eu habituei-me desde muito cedo a ver as coisas de duas perspectivas. E agora não consigo vê-las só de uma. Olha, eu acho que é o melhor fecho para esta conversa. E, portanto, a única coisa que se pode desejar é que este programa hoje repouse em paz. E vamos agora ficar com os ritualzeiros, que realmente vão sair deste ambiente, digamos, um pouco mais, enfim, opressivo, se é que o cemitério pode ser opressivo, depois da descrição do Alberto Pimenta, com 3 vidas. Eles vêm aqui trazer-nos 3 vidas, porque também pode haver 3 vidas. Pois então, amigos, o programa vai terminar por hoje. Vou consumir gostosamente a próxima semana, até ao próximo programa, a ler a obra quase incompleta de Alberto Pimenta. Até lá.